Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós vamos para mais uma aula de habilidades básicas de cozinha. Hoje nós vamos falar sobre indicadores culinários e sobre a ficha técnica. São elementos importantes para quando a gente está cozinhando e principalmente se você tem algum negócio que você já cuida dele e quer saber de questões de lucro e tudo mais. Os indicadores culinários são um controle do processo de produção que visam diminuir as falhas ou pontos deficientes, garantindo um produto de qualidade com máxima produtividade e mínimo riscos de perdas. Ou seja, são artifícios, né? São coisas que a gente faz para evitar que a gente erre, que a gente tenha prejuízo nos nossos negócios, né? Quando a gente está fazendo o nosso trabalho. Tem o fator de correção, que é o FC, também chamado de indicador de parte comestível, IPC, a gente vai ver no próximo slide, passei aqui sem querer. E também temos o índice de correção e a ficha técnica, esses são os três principais, né? Então vamos falar aqui do indicador de parte comestível, também chamado de fator de correção. Pode ser chamado tanto de IPC como de FC, certo? Ele é uma constante obtida pela relação do peso bruto e o peso líquido. O que quer dizer? É um número que a gente encontra quando a gente coloca o peso total de um produto que a gente comprou e divide pelo peso líquido desse produto. O que é o peso líquido? É o produto depois que ele é tratado, que ele é descascado, que ele é tirado os excessos de gordura, se for uma carne, né? Se for uma fruta, se for descascada, se for tirada a semente. Então é isso que é o IPC, é o indicador de parte comestível. É só a parte que a gente vai comer daquele alimento. Então ele é calculado aqui, ele é um índice, né? Ele é um númerozinho, que ele é calculado com o peso bruto, o peso da coisa que a gente comprou, pelo peso líquido, que é o peso do alimento depois que ele é tratado, antes de ser preparado, certo? Ele é importante para definir a quantidade de alimento a ser comprada. Está bem na cara, né? Se você compra uma carne e ela tem muita perna, né? Como a pessoa chama comumente. Se tem muita parte que você vai ter que tirar, né? 1 quilo de carne não vai render 1 quilo de carne, né? Então é por isso que é importante a gente saber. Então, no IPC, né, ou fator de correção, no IPC ou FC, o peso bruto é o preço do alimento a ser adquirido, utilizado para cálculo do custo, ou seja, a batata com casca, a manga com casca, a carne sem ser tratada, né, aquelas carnes ensacadas. E o peso líquido é o peso do alimento pronto para ser preparado. Ou seja, depois que você limpa tudo, depois que você descasca, depois que você tira os caroços. Um exemplo é a batata sem casca, a manga sem casca, sem caroço, né? Aí, por que ele é importante? Porque se você não souber, você vai calcular as estimativas de forma errada. E isso vai causar problemas no local que você está trabalhando, né? Na cozinha que você está trabalhando. Aí, ou seja, você vai ter um aumento de custos se você não souber esse índice, porque você pode comprar a mais do que o necessário ou a menos do que o necessário, né? Você vai ter desperdício com alimentos já preparados e vai comprar alimentos muito caros, né? Que é o chamado aquisição superfaturada. Outros fatores que podem influenciar no IPC é a técnica empregada. Por exemplo, se você está descascando uma batata e você tira a casca fina, se vai outra pessoa e tira a casca grossa, a sua batata vai render mais, né? Você teve menos perdas. Então,
Isso, a técnica empregada, por exemplo, para descascar uma batata, para cortar uma carne, vai influenciar no IPC. O tipo de utensílio ou equipamento empregado, isso também vai influenciar se você está cortando uma faca, um legume na mão, uma cenoura na mão. E se você usa um fatiador, né? Às vezes o fatiador fica um pedaço, né? E você descarta. Isso também influencia, né? Na faca, geralmente você aproveita mais do que se fosse no fatiador, né? Por exemplo. O recurso humano, ou seja, a pessoa que está trabalhando, às vezes ela pode saber fazer uma coisa melhor sem ter muito desperdício, ou não, né? Ou então a pessoa não sabe trabalhar direito e tem muito desperdício. Essa é a questão do recurso humano. E o preparo e a forma de apresentação, porque às vezes você quer fazer um desenho, com um desenho não, mas dar uma forma a um legume para botar numa preparação, né? E isso pode acabar dando desperdício, né? Você faz um corte diferente numa batata, numa cenoura, né? E quer que fique daquele jeito, aí pode ser que você tenha muita perda porque você fez muitos cortes, né? Acabou desperdiçando. Então isso influencia, são os indicadores, né? A técnica, o utensílio, o equipamento, o recurso humano e a forma de apresentação. Agora nós vamos falar do índice de cocção. O índice de cocção é o quanto o alimento vai variar depois que você cozinha ele. O alimento, quando é submetido a algum tipo de aplicação de calor, poderá sofrer perdas no seu peso ou acréscimo. Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente está fazendo uma carne, um bife, por exemplo, o bife diminui ou aumenta? Geralmente ele diminui, né? E se for um arroz, quando a gente pega um arroz cru, a forma que a gente vai cozinhar, ele aumenta de tamanho, né? Então é isso. O índice de cocção ou índice de conversão, o IC, é isso, né? O quanto o alimento aumenta ou diminui depois que você cozinha. E ele é feito também dividindo o peso do alimento cozido pelo peso do alimento cru. Aí vai gerar uma tabelinha, né, que a gente vai saber o índice de cocção, que é um númerozinho, só para a gente ter uma ideia, né? 1.0, 0.9, 2.1, vai variando, certo? O peso cozido é o peso do alimento pronto para ser ingerido e o peso cru é antes dele passar pelo processo de cocção, que é o peso líquido, né? O alimento antes de ser preparado de qualquer forma. Aqui nessa tabela nós vemos alguns exemplos de fator de correção e índice de cocção. O índice de cocção de carnes, por exemplo, de uma carne com muita gordura é 0,4 ou 0,5, ou seja, a cada 1 kg de carne com muita gordura, a gente só vai ter 0,4 kg, ou seja, 400 gramas, né? Porque a carne é muito gordurosa. E aqui a gente vê também, por exemplo, que os cereais como arroz, de a cada 1 kg você vai ter de 2 a 3 kg dele cozido, né? Aí temos os legumes, temos frutas, temos os leguminosos, né? Feijão, soja, grão de bico, lentilha, que também aumenta bastante, dobra, até passa um pouco da dobra, né? E aqui são só exemplos de como isso acontece. E o que influencia o índice de cocção? Tem o calor seco, né? Por exemplo, um forno. O que ele vai fazer? Vai desidratar o alimento. Se for em grelha ou espeto, né? For um churrasco, ele também vai diminuir. Se for na gordura, em alguma chapa ou no micro-ondas, isso acaba desidratando, fazendo com que o alimento diminua
seu índice de cocção. Se for no calor úmido, geralmente com água fervente, né, uma cocção a vapor ou sob pressão, ele vai ganhar, ele vai aumentar o seu peso, né? E consequentemente o seu índice de cocção. Vamos falar agora sobre a ficha técnica. A ficha técnica é um instrumento que ajuda a operacionalizar as coisas dentro da cozinha, as preparações, né? E também ela serve para a gente fazer o levantamento dos custos, da orientação do preparo. Algumas levam o valor nutricional. Então ela é muito importante quando você vai planejar o cardápio de um restaurante, por exemplo, né? As vantagens da ficha técnica: ela diminui as perdas na cozinha, ela dinamiza a atividade da brigada do salão, né? Ela facilita a preparação dos pratos, permite o desenvolvimento de novos contratados e garante ao cliente a qualidade e a quantidade e a base de cálculo de preços para as preparações, além de padronizar. Uma coisa muito importante é que ela ajuda a padronizar os pratos. Que letra feia, né, minha gente? Mas ela ajuda a padronizar, porque quando você faz... Às vezes a gente chega num restaurante para trabalhar e um cozinheiro faz uma comida de um jeito, né? Por exemplo, você faz uma Maria Isabel de um jeito, aí você bota... Aquele mesmo cozinheiro, ele vai botar uma quantidade de cebola que ele já está acostumado, quantidade de alho, quantidade de carne e tal. Se vai outra pessoa que nunca fez, essa outra pessoa vai fazer do jeito dela. E pode ser uma quantidade diferente de cebola, uma quantidade diferente de carne, uma quantidade diferente, entende? De cheiro verde. Pode botar pimenta no outro, pode não botar. Então uma ficha técnica é isso, ela tem que explicar a receita passo a passo, a quantidade de ingredientes, e toda pessoa que for cozinhar deveria cozinhar a partir da ficha técnica, porque isso faz com que o prato seja igual todos os dias. Não é o caso de você comer uma Maria Isabel na segunda, um cliente seu for comer uma Maria Isabel no seu restaurante na segunda, ele for na quarta-feira atrás da Maria Isabel do mesmo jeito que ele comeu, que ele gostou, mas chega lá foi outra pessoa que fez e está com um sabor completamente diferente. Então a ficha técnica ajuda a padronizar as preparações também. Alguns elementos que tem a ficha técnica, nós vamos ver eles mais em detalhes, mas ele tem que indicar também a porção, né? Quanto aquele preparo vai gerar, quantas porções aquela receita, né? A quantidade de alimento para cada pessoa e o rendimento, né? Se vai ter 7 porções de 20 gramas, de 120 gramas, uma porção de 200 gramas, né? São dados importantes que ajudam a gente a calcular quanto de insumo a gente vai precisar e quanto a gente gasta também, né? Quando for fazer as compras. Então vamos ver aqui uma estrutura de uma ficha técnica simples. Existem duas fichas técnicas, a simples e a completa, né? Aqui nós temos que ter o nome do prato. Vamos passando os slides aqui. Obviamente você tem que saber se é um arroz à grega, é uma Maria Isabel, é um filé ao molho madeira, é uma batata frita com cheddar, então é uma sobremesa qualquer. Então tem que ter o nome do prato, obviamente. Tem que ter o tempo de preparo, para você saber se dá para fazer quando o fluxo de cliente já está rolando, ou tem que ser feito antecipadamente, com qual antecedência, né? O custo total do prato, o custo de cada porção, né? Se um prato custou R$100 para fazer e ele rende 20 porções, então o custo para você é de R$5 cada porção, né? Porque era 100 e dá 20, então fica R$5 o valor para você. Aí quanto é que você pode vender para você saber quanto é que tem de lucro? Aí na ficha técnica também tem que ter os ingredientes, tem que ter a quantidade dos ingredientes e quanto custa
a quantidade desses ingredientes. Mas você vai precisar de 200 gramas de trigo. Quanto custa esses 200 gramas, né? De 1 quilo, 1 quilo tá R$ 5, digamos, né? Aí 200 gramas custa R$ 1, então você tem que colocar aqui para poder ter a noção de quanto você está gastando. Tem que ter também o modo de preparo, a forma de cozer, a forma de corte, os cortes que você precisa colocar, se você vai levar ao forno, se é só na chama, se é frito, e a forma de montagem também, como é que você apresenta esse prato. Tem que ter os acompanhamentos, se for for uma carne, que acompanhamento leva? Leva arroz, leva batata, leva salada, né? Per capita, que é isso que a gente falou, né? De quanto é a porção e tal. E o rendimento de quantas porções vai resultar, quantas porções esse prato pode ser dividido. Já na ficha técnica completa, é importante que você tenha o peso bruto, o peso líquido, né? E o fator de cocção, para saber quanto é que ele rendeu ou não. Isso aqui é na ficha completa, que geralmente ela é utilizada também para calcular bastante os custos junto a quem está cuidando da dispensa, né? Quem está cuidando da compra dos insumos. E é isso, gente. A aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!